Olá pessoal, começando mais um episódio do podcast 43W, podcast da Nova Parabólica. Nós tivemos um encontro em Jaguariúna para receber os ganhadores da missão Rumo a Jaguariúna. O que era essa missão? Os antenistas que fizessem o maior número de apontamentos ao satélite SkyB1 no final do mês de janeiro, eles iriam concorrer a uma viagem para Jaguariúna com tudo pago para poder então conhecer o centro de transmissões. E neste episódio nós vamos bater um papo com o Alexandre Rotz, que é o diretor de engenharia da Nova Parabólica, ele que recebeu esses antenistas e tirou muitas dúvidas aqui durante o tour que nós fizemos no nosso centro de transmissões. Antes da gente começar esse episódio, preciso pedir a você que você se inscreva no canal da Nova Parabólica no YouTube e também para que você, se já estiver inscrito, para que você acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades da Nova Parabólica. O programa de hoje já está no ar. E aqui no nosso episódio do 43W, nós vamos receber agora o Alexandre Rotz, que é diretor de engenharia da Nova Parabólica e que vai conversar com a gente agora. Rotz, tudo bem? Tudo bem, Anderson. Legal. Rotz, a gente recebeu aqui no Centro de Transmissões de Jaguariúna, né, os ganhadores da missão Rumo a Jaguariúna, né, os antenistas que fizeram o maior número de apontamentos no mês de janeiro. A gente também recebeu alguns outros antenistas convidados, né? Como é que foi para você, né? Você acompanhou, você na verdade foi um dos guias do tour aqui ao Centro de Transmissões, né? Como é que foi receber os antenistas, né? Quem está lá na ponta no dia a dia, para você, como é que foi receber eles e quais as principais dúvidas aí que eles trouxeram nesse tour? Legal. Olha, foi uma experiência fantástica que nós passamos o dia aqui juntos, fizemos um tour para exemplificar, mostrar o centro de transmissão da Nova Parabólica, que, né, é um centro diferenciado. Trocamos muitas informações, é sempre, né, um privilégio para nós ouvir, né, esses antenistas que estão no campo, no dia a dia, conhece as dores, né? Conhece muito bem como funciona as instalações no campo. Então, é uma troca que para nós da engenharia sempre muito relevante, né? Também trouxeram diversas dúvidas interessantes. Tivemos momentos assim de grande interesse deles, porque nós passamos parte por parte. No primeiro momento, a recepção de canais aqui no centro de transmissão, depois falamos de todo o processamento que esse canal sofre aqui para garantir a melhor qualidade de imagem, cores, áudio, como monitoramos, né, todos esses canais. Falamos do uplink, ficaram impressionados com as antenas de transmissão de 13 metros, né, 13,5 metros. Falamos do satélite, falamos da infraestrutura que mantém isso aqui operando 24 horas por dia, com altíssima redundância. Então, cada momento alguém tinha uma dúvida, uma curiosidade. Foi uma experiência magnífica, sim. Depois tivemos tempo junto falando, né, apresentando outros dados, reforçando o que a gente viu durante a visita. Ô, Rotz, e um ponto que foi abordado lá pelos antenistas, né, nos momentos que eu acompanhei o tour também, eles falaram muito sobre a questão dos transponders, né? Eles falaram, mas quantos canais tem cada transponder? Isso interfere diretamente na qualidade do sinal ou não? Como é que é isso? Explica isso pra gente, por favor. Eu gostei muito, né, do interesse deles nesse ponto. E eu pude explicar, né, e repito aqui porque é algo bastante relevante, interessante também, é que em um transponder a gente precisa escolher quais canais estão lá. Esses canais, eles têm que ter características distintas. Nós temos aqui uma tecnologia que é bastante interessante, que nós chamamos de multiplexação estatística, né? Qual o objetivo disso? Um canal, ele demanda um pouco mais de banda ou um pouco menos de banda num determinado momento, em função da imagem. Então, né, um bate-papo como esse aqui, ele demanda muito pouca taxa de bit, porque o cenário não muda, a gente se mexe pouco e tudo mais.
a nossa tecnologia, a tecnologia da nova parabólica, permite que nesse instante a gente transmita esse canal com grande qualidade de imagem e um pouco menos de taxa de bit. O oposto disso é, por exemplo, um jogo de futebol, né? Que a sua natureza já demanda uma qualidade de imagem bem grande e tal, mas existem ali momentos, por exemplo, quando um goleiro ele cobra um tiro de meta. A bola viaja muito rápido e toda a cena muda, né? Muda a torcida, muda o anúncio dos patrocinadores, muda os jogadores e a bola viajando. Então, nesse momento, né, o sistema, né, de compressão, de multiplexação estatística vai dar muito mais banda para esse canal e vai garantir dessa forma uma excelente qualidade de imagem, mesmo em eventos esportivos, o que não acontece muitas vezes em outras tecnologias de transmissão. Com isso, os transponders eles são um mix de canais de diferentes tipos de programação, mas também o número de canais por transponders. Nós operamos com menos canais de transponders no B1 do que nós temos no mercado, e um dos motivos é garantir maior qualidade de imagem, e quando eu coloco menos canais num transponder, eu consigo aumentar a robustez desse canal. Através do quê? Através de bits de redundância, que permite a recuperação da informação, caso ela tenha sido perdida por alguma interferência, né? E também aumentar a robustez desse canal, né? Então, é por isso que existe essa diferença. Eu pude mostrar para eles isso na prática, né? E também explicar exatamente como isso funciona, os equipamentos envolvidos nesse processo como um todo. Um outro ponto que eles abordaram lá, que eu vi que você conversou bastante com eles, foi quanto à questão do nível de sinal. Uhum. Né? Que muitas vezes, mas o nível de sinal aqui está aparecendo um valor menor, tal. Isso necessariamente é o único fator que representa a questão da qualidade, ou existe algum outro parâmetro? Como é que fica essa questão quando Legal. o antenista está lá fazendo a instalação? Não, legal. Essa é uma dúvida recorrente. Eu sei que nós temos excelentes antenistas no campo, com muita experiência, mas muitas vezes surgem essas dúvidas, e eu gosto, porque ela é uma oportunidade, né, de falar de uma coisa que eu gosto e que eu acho que é muito relevante, né? Muitos antenistas, muitos técnicos, eles estão acostumados com o nível da portadora, né? O nível de potência que é visualizado num medidor, né? Comumente usado aí no campo. Sem dúvida que esse nível é um dos parâmetros, mas ele não é o único e nem é o mais relevante. Então eu pude entrar, né, num pouco mais de detalhes, que aqui nós não temos tempo, né? Que muitas vezes a gente olha um transponder e ele tem ali 1 ou 2 dBs abaixo do transponder vizinho, né? Mas certamente, se isso é possível de se monitorar, inclusive no campo, ele trabalha com um algoritmo de modulação diferente, né? Para quê? Para que, apesar do nível, né, de potência inferior, ele tenha a mesma, ou seja, ainda mais robusto. Então eu comentava lá com eles, podia exemplificar, por exemplo, numa modulação utilizada aí na maior parte dos transponders, com um pouco mais de nível de sinal, ela é chamada de 8 PSK. Então nós temos 8 símbolos para o receptor diferenciar. Nesses transponders com um pouquinho menos de nível, né, nós trabalhamos com uma modulação muito mais robusta, que é o QPSK. Então, se nós lembrarmos lá da escola, né, aquele quadrante, eixo X e Y, você tem um símbolo por quadrante. É muito tranquilo do receptor identificar qual símbolo, ele não se confunde. Isso torna aquele sinal muito mais robusto. Então, uma das coisas que influencia é o tipo de modulação. A outra é o que é comumente conhecido como FEC,
né? Que é exatamente quantos bits a mais nós colocamos, bits redundantes, que vão permitir para o receptor recuperar, né, aquele sinal. Então, para resumir, né, o fato de um transponder ter um pouco menos de nível de potência não significa que ele é um transponder menos robusto. Quando falamos de modulação digital, na modulação analógica, sim, tem uma influência muito forte, né? Eu pude exemplificar para eles que a margem, que é aquela que é consumida pelo desvanecimento por chuva lá na residência do cliente, né, do telespectador, que a margem dos transponders com menor nível de potência é ainda maior, né? Então a gente teve tempo aqui para discorrer sobre esse assunto, né, garantindo a disponibilidade do sinal. Do lado de cá, né, no uplink, na transmissão, a gente compensa qualquer desvanecimento por chuva, né, com o aumento da potência. A gente tem uma grande margem para fazer isso, né, porque também trabalhamos com antenas grandes, né? Acho que talvez sejamos a única operação com antenas todas exclusivamente de 13,5 metros, né? Isso, vamos dizer assim, combinado com o satélite, nos dá um diferencial muito grande de robustez. Acho que a gente passou tudo isso junto, foi bem bacana. Rods, nessa visita, a gente falou também sobre um ponto. Eu lembro que na sua outra participação aqui no podcast, né, acho que foi no terceiro ou no quarto episódio, você falou sobre a questão da qualidade dos materiais, você enfatizou bastante a questão do LNB. Uhum. E hoje, alguns antenistas comentaram sobre alguns tipos de antenas, né? Algumas marcas de antenas, e você comentou que isso também acaba interferindo também, né? Queria que você falasse também sobre essa questão das antenas especificamente. Legal, bem lembrado esse ponto aí. Nós conversamos bastante sobre o LNB, e acho que hoje todo mundo está ciente e também observa já no campo, né, a diferença que um bom LNB faz, como ele é crucial para uma boa instalação, né? Eu ouvi muitos relatos muito interessantes. Então, realmente, o LNB é importante, é um elemento difícil de se medir no campo, né? Voltando àquela questão do nível de potência, muitas das vezes nós observamos o pessoal comentando, comparando LNBs por nível de potência, né? Mais uma vez, é um parâmetro sim significativo. Se ele tiver um desnível muito grande, certamente é um LNB de baixa qualidade. Mas muitos até têm um ganho elevado, tem nível de potência, mas continua sendo um LNB de baixa qualidade em função, né, dos desvios de fase e tudo mais, da não linearidade, e porque ele não resiste ao tempo. Ele apresenta uma performance no momento da instalação e ela degrada, né, por uma eletrônica ruim, por não ser impermeável e tudo mais. Mas hoje surgiu um ponto que você lembrou bem da antena, né? Existe, infelizmente, uma grande oferta de antena no campo, e eles me trouxeram várias, e a gente também já analisou algumas, que eu diria assim, sem sombra de dúvida, de baixíssima qualidade, né? Então, eu vou me estender um pouquinho aqui, comentando sobre essas características das antenas, e que são muito relevantes. A primeira a antena precisa ser feita de um material, né, bom, e de ter material, ter uma espessura de chapa, né, porque ela vai garantir, né, que esse paraboloide continua perfeito, né, vai garantir o ponto focal, né, exato, né, e tanto o cajado quanto o refletor influenciam nisso, né, vai garantir que essa antena possibilite um manuseio adequado, claro, mas vai permitir um bom manuseio. Uma antena ruim, com uma chapa muito fina, ela deforma só no manuseio. E quando ela deforma, você perde o ponto focal. Essa antena nunca vai ser ótima, ela pode ser até subótima, mas ótima ela não vai ser mais, né? Outra coisa se ela resiste aos ventos,
né? Uma antena boa tem que resistir pelo menos a ventos de 120 km por hora, para segurança, para ela não sair voando por aí e para não deformar, né? Outra coisa, a salinidade nas regiões litorâneas, onde a gente tem muita maresia, a antena enferruja, o parafuso enferruja, e quando ocorre, né, esse ferrugem no refletor, acontece ali um fenômeno que você perde o sinal, né? Ele não é mais refletido e converge no foco onde está o LNB. Ocorre ali um espalhamento, né? Essa antena está completamente condenada. Então, eles já identificaram os fabricantes, né, de antena de baixa qualidade e a dor de cabeça que é instalar essas antenas. Então, é muito importante que os instaladores, eu sei que, né, o pessoal tem muita experiência e a grande maioria sabe disso, encontrar, instalar, manusear, fixar uma boa antena é crucial para a longevidade, né? De novo, material ruim, mesmo que ele esteja com bons resultados no primeiro momento, ele vai degradar ao longo do tempo. Isso é péssimo para todo mundo, principalmente para o telespectador, né, para o cliente. Quer dizer, material ruim significa uma instalação que vai durar muito pouco tempo e logo o cliente vai estar tendo problemas e tendo que chamar uma nova visita, é isso? Exato. E baixa performance, não tem jeito. Aí vão reclamar, qualquer chuva meu sinal está caindo, aquelas coisas. Mas a antena realmente não está apontada, né, corretamente, deforma com um vento, e, né, a chuva normalmente está precedida de ventos fortes, então precisa-se de uma antena boa. O satélite B1 tem muita potência, então eu já repeti isso outras vezes, é muito fácil instalar, né? É maravilhoso ele ter essa quantidade de potência sobre o território nacional, mas pode ser traiçoeiro, porque fica muito fácil de instalar e às vezes não se encontra o ponto ótimo. Emendei aqui um outro assunto, mas só para lembrar, ou nunca esquecer, né, de fazer o ajuste de polarização do LNB. Esse conjunto antena LNB bem instalado, bem fixado, de boa qualidade, é certeza que a gente não vai ter dor de cabeça e o cliente lá na ponta vai ter a melhor experiência possível. Ótimo, então. Agradeço então a participação do Alexandre Rotz, que é diretor de engenharia da Nova Parabólica, que recebeu aqui hoje os antenistas, recebeu aqui os ganhadores da missão Rumo a Jaguariúna e pôde aí responder várias dúvidas que surgiram ao longo da visita. Rotz, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast. Obrigado, Anderson, e para os colegas que estiveram aqui visitando, se estiverem assistindo, foi realmente um prazer, muito, muito feliz com a visita deles. O nosso episódio do 43W de hoje fica por aqui. Agradeço mais uma vez a sua audiência e peço para que, se você ainda não estiver inscrito no canal do YouTube da Nova Parabólica, se inscreva lá no canal. Se você já estiver inscrito, acione o sininho para ficar por dentro de todas as novidades da Nova Parabólica. Eu fico por aqui. Até o próximo programa. Tchau, tchau.